Então, iniciando aqui, vou fazer logo dois convites, né, para vocês. Primeiro, a gente já ir pensando na nossa atividade experimentais, do nosso projeto de ciência da natureza, que a gente vai fazer logo mais na frente, né? E o outro convite é que, às segunda-feira, eu estou fazendo live no YouTube, né, com revisão do Enem, né? Para quem se interessar, né, acompanhe lá no canal, tem toda segunda-feira, às 21 horas, revisão do Enem, resolução de questões, né, de física, das provas do Enem. Quem quiser, tiver interesse, né, e queira já ir já trabalhando isso aí para o futuro, fazer o Enem, já ir colocando seus conteúdos em dias, né. Tem um material, né, todo de física, dos cadernos de resolução também, onde a gente vai estar trabalhando, tá ok? Então, vamos aqui da nossa aula de hoje, né? Segundo ano, e é uma aula curta, né? É uma aula só sobre propagação do calor, onde no final a gente deixa gravado as informações, e aí a gente deixa os conteúdos em dias com relação à parte de calor, né? Então, a gente hoje fala da propagação do calor. Aí tem a atividadezinha que já está liberada para vocês, está aqui já a atividade liberada, né, um formuláriozinho, eu vou botar, tem já o PDF, né, que explica na aula de hoje. Você tem aqui a atividade, aí a atividade aqui aparece as questões, então deixar de colocar o nome de vocês, né, completo. Aí tem aqui as questões e as alternativas, são objetivas também, bem rapidinho para vocês estarem fazendo, tá ok? São 5 questõezinhas, 1 ponto cada uma, né? Lembrando que todas essas atividades são acumuladas para gerar a nota de vocês no final, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje sobre propagação do calor. Então, conteúdo aí do segundo ano. Professor Edson aqui na nossa aula. Então, tá aí, vamos falar da propagação do calor, né? É o nosso assunto de hoje, né? Nós sabemos que o calor ele se propaga de 3 formas básicas. Vamos falar das 3 formas, né, conceitualmente, né? E aí a gente vai fazer as questões falando dessas informações, tá bom? Então, a primeira forma, né, de a gente entender essa propagação do calor, né, é lembrar que ele passa, né, de uma temperatura maior para uma temperatura menor, né? Isso é espontaneamente. Claro que a gente vai ver, por exemplo, sistemas, né, motorizados que faz o contrário, por exemplo, os ar-condicionado, né? Retira calor do ambiente mais frio para um ambiente mais quente, né? É o contrário, mas aí existe um consumo de energia, né? Chamamos isso de máquinas térmicas. Né? Mas existe máquinas térmicas que usam essa espontaneidade para fazer a realização de trabalho, tá bom? Então, lembrando que, naturalmente, o calor passa da temperatura maior para a temperatura menor. Então, vamos lá falar da condução térmica. Então, uma característica primordial da condução térmica é que ela precisa de meios sólidos para se propagar, certo? Então, é um processo de propagação do calor de uma região de maior temperatura que transmite o calor para as regiões vizinhas, né? Vizinhas, através de um meio sólido, né? Então, você tem aí a condução. Lembrando que a condução ocorre nos sólidos, né? O calor vai passando de molécula a molécula, né? Da temperatura maior para a temperatura menor. Por exemplo, aquelas paredes, não sei se você já viu na parede da casa de vocês, a que fica exposto ao sol, aquece, né? Então, o calor vem da parte lá de fora que está mais quente, vem se transmitindo gradativamente até chegar no outro lado, né? Um fato curioso na condução térmica, por exemplo, é o cozimento, né, dos alimentos, das panelas, né? Fazer o arroz. Qual é a panela mais apropriada para se fazer o arroz, né? Aí todo mundo acha que o bom é fazer arroz numa panela fina, né? Porque aí rapidamente cozinha o arroz. Só que aí você vai ter um processo que é muito rápido, né, na condução. Então você pode criar o que a gente chama de queimar o arroz, certo? Por consequência disso, não pode ser rápido. Ele tem que ter uma certa estabilidade. É tanto que eu gosto sempre de brincar, né? Qual é a melhor frigideira para se fritar um ovo, né? Homogeneamente? É as frigideiras grossas, porque você vai conseguir esse fluxo de calor de forma mais homogênea.
É bem interessante essa parte. Porque, se for fino, ele rapidamente já queima as bordas, né? E aí você pode aí estragar o ovo frito, né? Aqui nós falamos da convecção térmica, que ao contrário da condução, que precisa de um meio sólido para se propagar, a convecção térmica ela ocorre mais em fluidos, líquidos, gases, não é isso? Então, ela é um processo de propagação do calor que é pela movimentação da matéria, né? Lá na condução, a matéria não se propaga, só energia, que vai vibrando de molécula a molécula. Já na convecção, devido à diferença de densidade que vai alterando, né, vai tendo um fluxo de matéria devido a essa diferença de temperatura das regiões, né? Por exemplo, está aqui uma chama, né? A água aquece, a água quente é mais leve, né? Tem a densidade menor, ela sobe. Aí essa que está aqui na borda, que é mais fria, desce. Aí cria o que nós chamamos de corrente de convecção. A mesma coisa acontece com o ar, né? Que é aquecido aqui por esses fusíveis, né? Ou por essas lâmpadas térmicas. Aí o ar quente sobe, aí o ar frio que está em cima desce, aí volta a ser aquecido. Por isso que os ar-condicionados, né, são instalados na parte mais alta, porque o ar frio é mais denso do que o ar quente, certo? Então o ar frio desce, empurrando o ar quente para cima, que o ar-condicionado suga, gela dentro da serpentina, joga o ar frio de novo mais denso, aí ele desce. Essa é a função da posição dos ar-condicionados na parte mais alta. Então, aqui nós temos um balão, né? Sabendo que o balão ele funciona aquecendo o ar, né? O ar quente enche o balão, então o ar quente é leve, então ele consegue suspender um objeto bem pesado, né? No caso do balão, graças ao ar quente por ter essa densidade menor, mais leve. Então, o próprio ar cria um empuxo, né, fazendo ele suspender. Então, é possível voar aproveitando a diferença de temperatura do ar. Exatamente, sim. É só lembrar aí dos balões térmicos. Tem um pessoal que gosta de fazer nas festas juninas uns balões como esse, né? Aí aquecendo aqui uma chama, né, uma vela, e aí o balão sobe, né, criando esse mesmo artifício. Só que isso é proibido, né, é crime, né, fazer esse tipo de dispositivo, porque ele é perigoso. Quando ele cai, ele vai provocar um incêndio em algum lugar, certo? Ou cair em cima da casa de uma pessoa, provocar um incêndio, alguma coisa do tipo. Nosso último aí é a radiação térmica, né, que ao contrário dos outros dois, que precisa de meios materiais, um fluido e gasoso, que é a convecção, e o outro, que é o sólido, né, que é o caso da condução. A radiação térmica, ela não precisa de meio material, é a única que pode acontecer no vácuo, né? Que é assim que nós recebemos o calor do Sol, né? Através do vácuo, né? Devido a essa radiação térmica, é um processo de propagação do calor por emissão de radiação infravermelha, né? Você vê isso também nas lâmpadas incandescentes, né? Mas a nossa principal fonte de energia é o Sol e ela vem através da radiação térmica, né? E existem alguns fatores com relação à radiação térmica que a gente precisa estar sempre lembrando, né? Ela quase sempre é uma onda eletromagnética, né? na faixa do infravermelho, que aquece o meio. Ela pode aquecer o ar, ela pode aquecer o sólido, tudo através da radiação, certo? Mas é a única que acontece no vácuo. Aí vamos lá para nossas questões, né? Aí eu botei aqui a questão, né? Selecione a alternativa, né? Na casa a gente vai só preencher aqui, ó, certo? Não, nem selecionar a alternativa. Vamos só preencher aqui os espaços, né? Então, tá aqui. O calor chega até nós, né? Por radiação, né? O calor do Sol, né? Chega até nós por radiação, ponto. 2. Uma moeda bem polida, clara, né? Bem branca mesmo. Então, ela é uma característica das cores brancas. As cores brancas, né? Claras, né? Elas refletem mais o calor, ou seja, elas são mais frias, né? Por assim dizer, né? Então, uma moeda bem polida fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, que é o contrário. Já a tinta preta, ela absorve mais calor, né? As cores pretas, por isso que é o ideal de se pintar uma residência na parte externa sempre com cores claras, né? Para tentar manter a temperatura interna o mais branda possível. Já pensou pintar a casa toda de preto? Você vai estar absorvendo calor durante o dia, certo?
quando ambas são expostas ao sol. Então, a resposta aqui é menos. 3. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá por outra extremidade por condução, né? Meio sólido, acontece a condução, ok? Na segunda questão, né, no inverno, né, usamos roupas de lã, baseado no fato de ser. A resposta simples, a lã ela é um ótimo isolante térmico. Então, ela nos restringe, né, está aqui a resposta, restringe a gente não perder calor para o meio externo. Então, ela vai o quê? Reter, né, por ser um ótimo isolante térmico. Então, a nossa resposta simples é essa. Na terceira, a gente vai só julgar aqui quem está certo, né? Então, a transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles, né? Que é verdade, que a gente falou lá no início do texto. 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos? Não, só ocorre nos fluidos, líquidos e gases. Não está errado. 2. O processo de propagação por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer, exatamente. Né? É o único que pode ocorrer no vácuo. Então, a resposta certa é 1 e 3. Então, na questão número 4, ó, você tem aqui uma fonte com um líquido aqui, pode ser água. Aí eu aqueço aqui. Então, essa parte quente, ela sobe, aí desce, a parte fria aquece de novo, aí cria o ciclo de convecção, certo? Que é a nossa resposta aqui. Então, ele fala de um recipiente cilíndrico, né, que tem a área de base relativamente pequena se comparada com a sua altura, que contém água em temperatura ambiente, até que a borda é colocada sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura. A transmissão de calor das moléculas da água, né, no caso do líquido, seu aquecimento ocorre apenas por convecção. Na questão aqui em cima, né, que eu botei as duas aqui na mesma página, a condução do calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo? A resposta é não. A condução só acontece em meios materiais e, de preferência, sólido. A função básica é nos sólidos. A resposta aqui é não. E aqui é convecção. E aí a gente finaliza. Só isso hoje. Como eu disse para vocês, hoje era curto. Tá bom? Então, a gente encerrou aqui a nossa aula de hoje. A nossa atividade já está lá na nossa salinha, fazer dentro do horário atividade, pelo amor de Deus. Pare com esse negócio de querer fazer no domingo, gente. Vocês têm agora aí esse momento para fazer, né, esse restante dessa aula, e a outra aula. Vocês têm até 11h10 para fazer essa atividade, tá bom? Vou colocar lá o link nela no WhatsApp. Vou colocar o link lá no WhatsApp. Dentro do horário, não. Já tem gente aqui que respondeu. Espero que esteja certo, que tem uns aqui que tem a mania feia de responder de qualquer jeito, só acerta o nome. E tem uns que até o nome erra. Segunda-feira eu assisti a sua live. Tu assistiu segunda? De física. Ah, beleza. Toda segunda eu vou ficar fazendo, viu? Aí quem quiser. Tu teve o acesso ao caderno que eu botei lá na sala, que eu fiz uma sala especial só para ele. Eu botei até o link lá no chat. Não, senhor. Eu vou botar de novo o link na segunda-feira. Aí tu pode pegar o caderno lá, viu? Pois tá. Vou responder a atividade agora. Já tá liberado e vou botar aqui no WhatsApp também, viu? Tchau. Tchau. Quem chegou depois aí, espera que eu tô fazendo a chamada, viu? Vou só botar aqui o link aqui. Link da atividade de hoje. Fazer dentro do horário de aula. Ponto.
Pode sair, professor. Pode. Quem já respondeu a frequência. Tem um pessoal que chegou aí depois, eu vou botar aqui na chamada. Encerrar aqui a gravação.